A paz do Senhor, meus irmãos, estamos muito felizes por esse momento e você é muito bem-vindo aqui conosco. Estamos aqui para apresentar a você a importância desse ministério Geração Kids. O nosso G-Kids, nada mais, nada menos que o nosso ministério infantil. E é com muita alegria que vamos aqui apresentar algumas informações que de repente você já sabe dessa importância, mas é bom relembrar. E começaremos logo falando sobre nossas crianças. Muitas vezes nós andamos na rua, em parques, no shopping, na escola, dentro da nossa própria casa e vemos ali as crianças brincando, às vezes as mais pequeninas, as maiorzinhas, e olhamos, puxa, que linda essas crianças, tão boazinhas, parecem uns anjinhos. E muitas vezes não é muito assim. Essas crianças, mesmo tendo atitudes boas, sendo crianças tranquilas, brincando, porque elas têm muita energia realmente, elas precisam de Jesus. E aonde você pode ter a certeza que o que eu estou falando é verdade? Na própria palavra de Deus. E ali na palavra de Deus, aonde mesmo, mãe, está citado que as crianças também são pecadoras? Romanos 3:23, porque todos, pecaram. Todos e separados estão da glória de Deus. A própria palavra de Deus diz, todos pecaram. E nós podemos perceber que as crianças também é esse todos que pecaram. Outra referência bíblica é que daqueles que pecam existe um castigo. E eu acredito que se você tem a sua criança em casa, não vai querer que ela receba esse castigo. Aonde que está que fala sobre o castigo? Em Romanos também, mãe? Romanos 6:23. Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Bom, então nós já temos aqui dois versículos que nos informam que as crianças também são pecadores. Na palavra de Deus diz que não há um justo, um sequer. E as nossas crianças já sabemos que são pecadoras. Então nós temos a responsabilidade de levar Jesus para essas crianças, a salvação deste castigo. Bom, mas será mesmo que as crianças já nascem com essa natureza pecaminosa? Todos nós nascemos com essa natureza pecaminosa. O que será isso? O desejo de fazer aquilo que é errado, o desejo de desagradar a Deus. Isso é a natureza pecaminosa, de não fazer aquilo que é certo. Como já sabemos que foi a desobediência, do homem e da mulher que entrou o pecado no mundo. Olha, pensando sobre isso, as crianças são pecadoras. Nascem com a natureza pecaminosa. O que será que nós, que conhecemos Jesus, que sabemos o caminho que é Jesus, podemos fazer com essas crianças? Nós precisamos apresentar o Evangelho da Salvação e não só isso, continuar discipulando para que elas tenham um crescimento nessa vida cristã. Olha, e esse é o objetivo do nosso ministério, o nosso ministério infantil. O objetivo do G-Kids é realmente esse: levar a criança a Cristo, mostrar o Evangelho da Salvação para que ela receba Jesus no seu coração. Agora eu pergunto a você, por que nós temos que evangelizar as crianças? Na palavra de Deus em Mateus 18, Mateus 18. Foi o próprio Jesus. Sim. Ele mesmo que disse o que para as crianças? Que elas, não é a vontade do Pai, que nenhuma delas se perca, mas sim venha ao conhecimento da palavra de Deus. Então o nosso mestre nos orientou. E lá em Marcos 16:15, um versículo tão conhecido diz o quê? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, a toda criatura. Eis a palavrinha-chave, a toda criatura. As nossas crianças são criação de Deus. Elas também precisamos anunciar e fazer o quê? Discípulos de todas as nações. Então, esse é o nosso objetivo do Ministério de Crianças do G-Kids. Não somente mostrar o caminho da salvação, mas também discipulá-las. Agora, mãe, compartilha aqui com a gente.
Eu sou sua discípula, porque você me ensinou e foi a minha professora de escola dominical, no culto infantil. Como que você conheceu Jesus? Bem rapidinho, mas vocês vão entender. A minha mãezinha era lá do Paraná, tinha 16 filhos. Então ela tinha muitos filhos para cuidar e ainda trabalhava em plantação de café, na lavoura. E ela tinha uma senhora, e a senhora, ela ficava comigo. Mas minha mãe não sabia que ela era evangélica, nada. E foi crescendo o tempo. Quando a mamãe chegava de tardezinha para pegar, ela falava, não, deixa ela ficar comigo. Mas eu era pequena, irmãos, pequenininha. Eu vou levá-la na igreja. E na igreja eu ia e gostava, mas eu era pequenininha. E lá na igreja, ela falou, hoje, dona Madalena, deixa que eu vou levar ela na escola dominical. Minha mãe, mal conhecia, também deixava. E na igreja eu aprendi o versículo. Quantos anos você tinha, mãe, nessa época? Meu Deus, eu tinha 4, 5 anos. E na igreja o versículo é esse, Isaías 30, 21. Dizia assim, este é o caminho, andai nele, sem vos desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Aí eu fui crescendo, minha mãe veio para São Paulo com todos os filhos. Esse versículo nunca saiu da minha cabeça. Mas quando eu fui ficando maiorzinha, com os meus 7, 8 anos, eu vim conhecer a igreja evangélica. E eu falei, fomos conhecendo o trabalho de Deus, tudo. E eu me entreguei. Era na Pentecostal da Bíblia mesmo, que era lá na Rua Canindé, hoje metrô Armênia. Sabe o que aconteceu? Pregando o evangelho, a irmã falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu comecei a pensar, eu conheço esse versículo, mas de um outro jeito. Não era assim, era este é o caminho, andai nele sem vos desviar de nem para a direita nem para a esquerda. Só que eu tinha só 7 anos, eu não sabia ler. Aí veio o 7, o 8, 9 anos. Com 8 anos eu comecei a ler a Bíblia. Qual foi a minha surpresa? Ao abrir Isaías 30, 21, eu me pus a chorar. Por quê? Era o versículo, quando eu tinha 4 anos eu tinha aprendido, lá no Paraná, com aquela senhora que me amamentou. Ela amamentou, enquanto a minha mãe trabalhava nos canaviais. Então, tá aí a explicação que nós, como professoras de escola dominical, ensinamos a memorização. A memorização do versículo, que é importante, mesmo a criança ainda não tendo a certeza do que é certo ou que é errado, nós precisamos mostrar esse caminho. Jesus é o caminho. E sabe, foi o mestre que nos orientou. Sim. Nós até falamos sobre os versículos, como minha mãe recebeu Jesus através desse versículo bíblico. Por quê? Quem age não é a nossa história bíblica, a nossa forma de falar, mas quem age na vida da criança é o Espírito Santo, através da palavra de Deus. Sim. Mas eu e você precisamos falar a palavra de Deus. Essa é a importância do G-Kids na vida da criança, é falarmos a palavra de Deus. E a gente não pode desperdiçar tempo. Quando a gente estiver com nossas crianças, quer seja numa escola bíblica, quer seja no culto infantil, quem sabe você está na sua casa, recebe amigos, parentes, as crianças estão ali, não perca tempo. Pegue ela um pouquinho, conte uma história bíblica, conte até mesmo uma história de fundo moral, que você possa passar uma verdade bíblica para aquela criança. E não esqueça, mostre o caminho que é Jesus, fale de Jesus para a vida dessa criança. Então, eu queria deixar bem claro, essa é a visão do nosso ministério e do Ministério G-Kids, que é anunciar o Evangelho de Jesus para todas as crianças. E que cada um de nós, pastores, líderes, professoras, auxiliares, mães, tias, avós, esteja comprometido com essa missão. E qual é a nossa missão? A visão, é que a gente possa obedecer, discipular as crianças no ensino da palavra de Deus, apacentando segundo o exemplo de Jesus Cristo. Eu espero que você entenda, que você aceite e que com toda a sua alegria
possa compreender a importância desse ministério. Continue orando por nós. Nós não estamos aqui para ditar regras, para dizer que essa é a verdade. Não, nós estamos começando hoje, agora nesse ano de 2022, no ano da decisão, decidimos estruturar o Ministério G-Kids. E eu conto com a sua ajuda, conto com os seus testemunhos, com as suas experiências. Se de repente você já é uma pessoa da área da educação e você pode nos ajudar a estruturar de uma forma mais sólida, eficaz, porque conhece essa outra parte da dinâmica do ensino, nos ajude. As irmãs que já trabalham com as crianças, se algo está funcionando, está dando frutos, crescimento, compartilhe com a gente, para que juntos, como realmente um corpo, possamos ganhar muitas crianças para Jesus. E como esse testemunho que minha mãe deu, de tão pequena, mas aquela mulher não se negou, ela obedeceu ao ID, ela falou de Jesus, a semente foi colocada nesse coração. E Deus deu crescimento, que a gente possa lançar a semente, cuidar dessa semente, para que essas crianças, essa geração G-Kids, seja uma geração separada, ungida por Deus e conheça a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que a estrutura deles sendo sólida, que a palavra de Deus, o pecado não vai derrubá-los, o inimigo não vai ter poder sobre a vida deles e será uma geração que fará diferença em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Juntos somos mais fortes. Vamos continuar nesse Ministério G-Kids em nome de Jesus.